Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu tinha feito alguns vídeos ali, tinha postado no WhatsApp, mas eu estava fazendo uma caminhada e o vídeo ficou muito escuro, de má qualidade. Então eu resolvi refazer um vídeo mais bonito, né? Mais legal, né? Agora são 23h25. Estou aqui na cozinha de casa, refletindo um pouquinho, né? Eu gosto muito desse momento que é um momento silencioso, consigo pensar, refletir. E eu abordei com minha esposa hoje de manhã um tema muito importante que eu resolvi passar, porque para mim tem grande valor. Eu abordei um tema com a minha esposa pela manhã, que muitas das vezes as pessoas aprendem que para evangelizar, para levar a palavra de Deus para alguém, você precisa estar cheio do Espírito Santo, ou cheio de unção, né? Tem que estar cheio de revelação, de visão. E eu falo para vocês que não é bem assim. Pela minha visão, a minha opinião, não é assim que funciona. O Jesus, quando ele estava para partir da terra, a missão dele já estava chegando ao fim. Ele reuniu os seus discípulos e disse para eles: Ide e levai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Então Jesus não falou somente pregai o Evangelho quando você estiver cheio do Espírito. Não. Ide e pregai o Evangelho. Levar a palavra de Deus. Então, eu falei isso para minha esposa de manhã. Só que eu quis fazer uma pequena demonstração. Hoje, a gente tinha um compromisso no Embu das Artes. E no meio do caminho, eu parei num posto de gasolina para calibrar os pneus do carro. E depois que eu terminei de calibrar os pneus do carro, eu falei para ela: observa, para você levar a palavra de Deus ou evangelizar uma pessoa, você não precisa estar cheio do Espírito Santo, né? Não precisa. Porque é difícil, se você for esperar, você tá cheio, do jeito que o mundo anda, é cheio de pecado, a gente enfrenta muita dificuldade. É muito difícil. Se a gente ficar esperando, a gente não vai evangelizar nunca ninguém. A gente não vai levar nunca uma palavra para alguém. Então não é assim que funciona. Eu tinha acabado de calibrar os pneus do carro e eu falei para ela, ó, pra gente levar a palavra de Deus ou evangelizar, a gente só precisa ter coragem, né? Falar a verdade e ser destemido. A palavra de Deus fala: a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Então, para levar a palavra de Deus, a gente tem que ter coragem. Para trabalhar na seara de Deus, tem que ser varão, valente, valoroso. Então, quando eu terminei ali de calibrar os pneus, eu falei para ela: observa. Fechei a porta do carro e me desloquei até um frentista. Cheguei até ele e falei assim para ele: eu senti de falar para você uma coisa. Você aceita? Ele falou: aceito. Eu falei: olha, eu senti de falar para você que Jesus te ama e que Deus é na sua vida. Não fique triste nem se abale por nada, porque Deus é na sua vida. Assim como Deus é na minha vida, Deus é na sua vida também. Ele encheu o olho de água e ele falou para mim: você é a segunda pessoa que está me dizendo isso. Você é a segunda pessoa que vem me falar isso.
Semana passada teve uma pessoa também que veio me falar as mesmas palavras e me deixou um salmo, o Salmo 91. E eu fiquei feliz com aquilo. Ele abriu o celular dele e mostrou o Salmo 91 para mim. E eu fiquei super feliz, porque aquelas palavras que eu levei para ele serviu para ele. Então eu não precisei estar cheio do Espírito Santo, né, com visões e revelações. Eu tive coragem de ir lá e falar de Deus para ele. Não é pecado você falar de Deus para alguém. Não é pecado você levar a palavra de Deus para alguém, falar que Jesus ama, que Jesus está com ele ou com ela. Não é pecado. Você não precisa estar cheio do Espírito Santo para fazer uma obra ou para evangelizar alguém. Não precisa. Você tem que ter o ponto inicial. Tem que ter coragem. Passar com a verdade e ser prudente no que você está falando. É só isso. E naquele momento ali, você tendo o ponto inicial do início, naquela conversação, naquele evangelismo, Deus pode te renovar ali. Deus pode visitar o seu coração, pode visitar o coração dele. Aí se Deus quiser fazer uma obra maior, aí é a vontade de Deus. Ele pode te usar ali naquele momento. Mas se também Deus não te mostrar nada, você levou aquelas palavras para ele, acabou. Você evangelizou, você falou do amor de Deus, você falou uma verdade e você foi varão valoroso. É isso que Deus quer. Então, eu quis fazer uma pequena demonstração que nós, para levar o evangelho, para falar do amor de Deus, você não precisa estar fervoroso, né? Estourando, não precisa. Do jeito que o mundo está andando é muito difícil. O que Deus quer da gente é o ponto inicial. São pessoas corajosas, pessoas destemidas, e que fale a verdade, e que leve a palavra de Deus, o amor de Deus, para o próximo. É só isso. Tá bom? Um abraço para vocês.